A Dama de Branco da Curva da Morte. Existe uma história que circula pelas estradas do interior de São Paulo, mais precisamente em um trecho sinistro que os moradores chamam de Curva da Morte. Dizem que nas noites mais escuras e chuvosas, uma aparição assombra o local, a Dama de Branco. A lenda conta que há muitos anos uma noiva estava a caminho do seu casamento, cheia de felicidade e vestindo um lindo traje branco. No entanto, o destino interveio de forma trágica. Em um acidente violento nessa mesma curva, causado por um motorista embriagado, a jovem perdeu a vida. Seu vestido branco, antes símbolo de pureza, ficou manchado pelo infortúnio. Desde então, motoristas que se aventuram pela Curva da Morte durante a noite relatam encontros arrepiantes. Em meio à neblina densa ou sob a luz fraca dos faróis, uma figura alta e esguia, envolta em um vestido branco esvoaçante, surge de repente à beira da estrada. Ela possui cabelos longos e escuros, que por vezes cobrem um rosto que parece invisível, ou revela olhos profundos e vazios, carregados de uma tristeza infinita. Alguns afirmam vê-la flutuando sem tocar o chão, estendendo a mão como se pedisse carona. Outros juram que ela aparece no banco de trás do carro, apenas para desaparecer em um piscar de olhos, deixando para trás um ar gélido e um aroma suave de jasmim, a flor que enfeitava o cabelo da noiva em seu último dia. Há relatos de condutores que, ao tentarem desviar da aparição, acabaram sofrendo acidentes semelhantes ao que vitimou a noiva. A lenda sugere que a Dama de Branco não busca vingança, mas sim um alívio para sua alma atormentada. Ela procura por alguém que possa ajudá-la a encontrar o caminho para a paz. Ou talvez, apenas compartilhar por um breve instante a angústia que a consome. Portanto, se um dia você se encontrar na Curva da Morte, especialmente em uma noite de tempestade, dirija com cautela. E se porventura avistar uma figura pálida e vestida de branco na escuridão, evite olhar para trás, pois a Dama de Branco ainda está lá à espera. A noite na Serra de Passa Quatro era uma criatura viva, com o vento gelado a uivar e a neblina a rastejar pela pista sinuosa. Pedro, um caminhoneiro solitário na casa dos 50 anos, fazia sua entrega noturna, com a única companhia do ronco do motor e das luzes do painel. A estrada era perigosa e ele sabia disso. Em um trecho particularmente isolado, os faróis do caminhão iluminaram uma figura solitária à beira da rodovia. Era uma mulher, vestindo roupas simples com os cabelos longos e soltos. Ela estava encolhida com os braços abraçando o corpo, como se estivesse com muito frio. Pedro, um homem de coração bom, sentiu pena. Ninguém merece ficar na estrada nessa friaca, ele murmurou para si mesmo, freando o pesado veículo. Ele abriu a porta do passageiro. A mulher subiu em silêncio. Ela não disse uma palavra, apenas sentou ainda encolhida e olhou para frente. Pedro tentou puxar assunto perguntando para onde ela ia, mas ela apenas balançou a cabeça, sem tirar os olhos da estrada. Alguns minutos se passaram em um silêncio incômodo. Pedro sentiu um frio gélido invadindo a cabine, apesar do aquecedor estar ligado. Ele olhou para o retrovisor para ver a mulher novamente, mas no reflexo não havia mulher. Havia um vulto branco e pálido, com o rosto distorcido pelo terror. Ele virou a cabeça rapidamente e a mulher estava lá, mas seu rosto estava diferente. A pele estava pálida e translúcida, e seus olhos eram duas órbitas escuras. Um grito agudo vindo de uma dor profunda ecoou na cabine. A mulher se jogou em direção a Pedro, que perdeu o controle do caminhão. Ele soltou um grito de pânico, enquanto o veículo saía da estrada derrubando a cerca de proteção. O pesado caminhão virou, e um estrondo alto vindo de longe foi a última coisa que Pedro ouviu antes da escuridão. O caminhão desapareceu morro abaixo, e a lenda da mulher que assombrava a Serra de Passa Quatro ganhou mais uma vítima. Márcio, com seus 60 anos, era um veterano da estrada. Suas mãos calejadas conheciam cada curva do trajeto de ônibus entre Cruzeiro e Cachoeira Paulista, e sua mente pragmática já havia arquivado 1000 histórias, de inundações a acidentes. Ele era o motorista da última linha do dia, a que saía de Cruzeiro pontualmente à meia-noite. O ônibus pesado e silencioso seguia pela rodovia escura com apenas o som do motor a embalar a solidão da noite. Em uma noite particularmente fria, a rotina foi quebrada. O relógio no painel marcava exatamente meia-noite, quando um som agudo ecoou pelo veículo. A campainha, aquela que os passageiros apertam para pedir a próxima parada.
Márcio, surpreso, olhou pelo retrovisor. O ônibus estava completamente vazio. As poltronas escuras e silenciosas. Ele franziu a testa, pensando que era um defeito no sistema elétrico. O sinal no painel acendeu e apagou, mas a campainha não tocou mais. Ele balançou a cabeça e continuou a viagem. A noite seguinte foi uma cópia da primeira. Exatamente à meia-noite, no mesmo ponto da rodovia, o sinal da campainha soou. Márcio, com um calafrio, olhou para trás. As poltronas estavam vazias. Desta vez ele sentiu uma ponta de pânico. Ele parou o ônibus no acostamento. Saiu da sua cabine e foi até a campainha. Ele a apertou e soltou, mas ela parecia normal. Ele a balançou, a puxou, mas nada aconteceu. A campainha não tocava sozinha. A terceira noite foi a pior de todas. Márcio, em um estado de nervos, decidiu ignorar o som. Ele prometeu a si mesmo que não olharia para trás, que seguiria em frente, que era apenas sua mente pregando peças. Mas o som veio agudo exatamente à meia-noite, e um frio gelado invadiu o ônibus. Márcio, contra sua vontade, olhou pelo retrovisor. Ele não viu nada, mas por um instante ele sentiu que não estava sozinho. Ele parou o ônibus e, com as mãos tremendo, caminhou até a campainha. Ele não conseguia entender de quem era a mão que a tocava. De repente, um som de choro fraco e fantasmagórico ecoou pelo ônibus e Márcio, assustado, voltou para o volante. Ele ligou o motor e partiu em alta velocidade, deixando o horror para trás. O mistério ficou em sua cabeça. Na noite seguinte, ele decidiu contar para seu amigo, também motorista, sobre o que estava acontecendo. Seu amigo o ouviu e, com um olhar sombrio, lhe contou sobre uma lenda local. Muitos anos atrás, uma família de peregrinos, voltando de uma festa, sofreu um acidente fatal na estrada. O único sobrevivente foi o filho, um garoto de 12 anos que foi levado por um senhor que passava pelo local e que, após o acidente, o garoto sobreviveu. Mas o menino desapareceu misteriosamente um dia depois. O amigo de Márcio disse que o menino, ao ser resgatado, havia contado que a última coisa que sua família havia feito foi apertar o sinal para pedir uma parada. Eles nunca chegaram ao ponto de ônibus, e as almas deles ficaram presas na estrada. Márcio, com o coração na mão, entendeu. A campainha não era um defeito. Era um sinal de um passageiro que nunca iria descer. Era o som de uma alma que estava presa, esperando para chegar ao seu destino. A partir daquela noite, Márcio sempre parava o ônibus no ponto exato e aguardava. Ele não sabia por quê, mas ele sabia que a solidão não era mais sua. O fantasma da campainha seria seu companheiro para sempre. Aos 60 anos, a vida de Carlos era a estrada. Um veterano de almas calejadas, ele conhecia a solidão da cabine de seu antigo caminhão melhor do que a sua própria casa. Para ele, a madrugada não era assustadora, mas sim um santuário. As luzes das cidades, os postos de gasolina e as lonjuras do interior eram seus companheiros de uma vida, mas nada em toda a sua jornada o havia preparado para a noite fria e úmida que o esperava na estrada que levava à entrada de Cruzeiro. O relógio no painel marcava 1h30 da manhã. A estrada, escura e sinuosa, estava envolta em um silêncio pesado. O único som era o ronco monótono do motor. Carlos, concentrado, guiava por instinto, e a certeza de sua experiência o fazia sentir-se seguro. Foi então que, na penumbra da noite, a luz de seus faróis captou algo. Uma mancha escura no asfalto, a uma distância de uns 100 metros. A princípio, ele pensou que era um animal atropelado ou talvez um pneu. Mas ao se aproximar, uma sensação de pavor o invadiu. A forma da mancha era longa e esguia, como a de um corpo humano. Sem um carro por perto, sem qualquer sinal de batida, a cena era bizarra e arrepiante. Um calafrio percorreu a espinha de Carlos. Ajudar uma pessoa era sua prioridade. Mas algo naquela cena parecia errado. Mesmo assim, ele parou o caminhão, o ar pesado da madrugada invadindo a cabine. Com a mão tremendo, pegou a sua lanterna. A luz da lanterna, junto com os faróis, iluminou a cena. E o que ele viu o fez gelar. Não era o corpo de um homem. O corpo era pálido, esquelético e com as pernas e braços anormalmente longos e finos. A criatura que estava deitada no asfalto parecia estar em um estado de letargia. O rosto da criatura era oco, sem emoção, e os olhos pareciam ser apenas 2 buracos escuros, sem vida. A pele era pálida e translúcida, e era possível ver os ossos e os vasos sanguíneos. A visão da criatura era tão aterrorizante que Carlos, por um momento, pensou que estava em um pesadelo. O choque foi tão grande que ele não conseguia se mexer. A criatura, com um som de ossos se quebrando, começou a se mover.
A criatura se levantou e, com uma velocidade assustadora, começou a se dirigir para ele. A forma contorcida e o andar errático do monstro fez com que Carlos, em um estado de pânico, corresse para o caminhão. Ele entrou e, com o corpo tremendo, fechou a porta. Ele ligou o motor e acelerou, deixando a visão macabra para trás. A criatura desapareceu no ar e o som de ossos se quebrando parou. Carlos chegou em Cruzeiro em tempo recorde, descarregando a mercadoria com mãos trêmulas. A primeira coisa que fez foi procurar Matias, seu contratante, um senhor de cabelos brancos e olhar cansado, conhecido por sua sabedoria e por conhecer as histórias da região. Com a voz embargada, Carlos relatou o que vira na estrada. Matias o ouviu em silêncio, com uma expressão que ia do espanto ao reconhecimento sombrio. Ao final do relato, Matias suspirou e disse: "Carlos, o que você viu é uma lenda antiga daqui. Falamos dela em sussurros para não atrair sua atenção. Dizem que é uma alma penada, um ser que não encontrou descanso e vaga pela estrada, assustando os viajantes. Alguns a chamam de o Magro da Noite. O que aconteceu foi que quando um viajante encontra o Magro, a alma dele fica presa e ele não consegue mais ter paz. E se você não se purificar, ele vai te seguir para sempre." Aquelas palavras gelaram o sangue de Carlos. Assustado, ele sabia que precisava voltar para sua cidade. A noite já caía sobre Cruzeiro quando ele pegou a estrada de volta. O medo era seu único companheiro. A cada curva ele temia reencontrar aquela figura pálida. Ao se aproximar do ponto onde a vira, ele prendeu a respiração e olhou fixamente para a estrada. Nada. O asfalto escuro estava vazio, iluminado apenas pelos seus faróis. Um alívio momentâneo o invadiu. Mas ao olhar pelo retrovisor, uma sombra alta e magra estava parada à beira da estrada, exatamente no mesmo local. A criatura imóvel, com seus olhos escuros fixos no caminhão que se afastava, observava Carlos partir. Um terror avassalador tomou conta do motorista. Ele acelerou o caminhão com toda a força, a imagem da criatura gravada em sua mente. Naquela noite, Carlos chegou em casa exausto e aterrorizado. Ele nunca mais aceitou nenhum serviço que o levasse para aquela região de Cruzeiro. A estrada, que antes era sua vida, agora era um caminho assombrado pela visão do Magro da Noite, uma criatura espectral que o observava da escuridão. O medo não era apenas de ver o monstro novamente, mas de sentir que sua vida, sua liberdade e sua paz haviam sido trocadas pela sua curiosidade. A estrada, que antes era sua vida, agora era um lugar de terror.